irmãos? Mais uma vez, obrigado ao pastor, aos líderes da igreja, por nos convidar a chegar aqui, pregar a palavra de Deus para os irmãos, e muito obrigado por orar por nós e nos sustentar ali no campo missionário. Tá bom, até antes da gente entrar aqui no estudo, até hoje nós vamos falar muito sobre dinheiro, tanto agora quanto depois, sobre finanças, sobre dinheiro, tá bom? E até ontem eu mostrei os projetos que Deus já nos deu até hoje, e então eu gostaria de ter ganhado muitas almas, mas a gente não ganha tantas almas. Até ontem nós mostramos o apóstolo Paulo, em Atenas, ganhou ali alguns, mas é sempre gostoso, como o pastor disse, como é gostoso você pessoalmente evangelizar alguém, ganhar, mas lembrando também que quando você ora, quando você investe financeiramente no missionário, se ele ganha uma alma, você está ganhando também, amém? Então você tem parte, amém? No dia dos galardões, você vai ser galardoado pelo Senhor por ter ganhado almas. Eu só quero mencionar aqui algumas, pela graça de Deus, por onde a gente passa, algumas pessoas se convertem, não tantas quanto a gente gostaria, como nós falamos, trabalhamos lá em Ibiraci. Então lá um garoto, minha esposa era professora dele, ele se converteu ali, era o Douglas, e hoje ele é um missionário, o pastor Douglas, tá vendo? Então valeu a pena, trabalhamos lá, converteu depois, esse garoto, minha esposa fala que ele era muito manhoso, muito difícil, mas se você vê o homem hoje, que maravilha, um pregador, um missionário, tá bom? Teve a irmã dele, também em Igarapava, quando nós fomos para lá, algumas pessoas também se converteram ali, tinha uma mocinha chamada Nayara, era difícil, a gente estava fazendo estudo com a mãe dela, e ela ficava em volta ali, questionando, mas a menina converteu e é uma benção, Nayara lá, tá bom? Também, uma mãe levou uma menina, quando a gente iniciou a igreja, aí a Amanda se converteu, essa Amanda hoje é professora, tanto na escola, professora mesmo, e trabalha lá em Goiânia, ajudando no início de uma igreja lá, trabalhando com crianças. Está vendo? Então, de vez em quando alguém se converte, prospera, vai para frente, servindo ao Senhor. Ganhamos também um tal de Marcelo, era usuário de droga, de crack, e hoje ele trabalha ajudando pessoas a se libertarem das drogas e a ser, Então, está vendo? Então, Deus abençoa. Temos aqui até o Ítalo. Converteu em Igarapava, Ítalo? Então, tá vendo que funciona, amém? Então funciona, a gente investir em missões, aí alguém vai se converter e vai produzir frutos, Tá bom? E quando viemos aqui para Uberaba, temos alguém também aqui, Dona Neuza, a senhora se converteu também lá também? Irmã Neuza, tá vendo? Então converteu, o irmão Marco Túlio, é bom ver ele aqui, faz tempo que eu não via ele, Então ela aceitou Jesus, foi batizada lá também, tá bom? A Larissa também levou um casal, o Alex e a Tayla, que se converteram também, batizei eles há um tempo atrás lá no Rio Grande, estão firmes com a gente, e até é interessante que hoje o filhinho deles, o Anthony, falou os 10 mandamentos, eu não sei quantos aninhos, deve ser uns 5 aninhos, que o Anthony tem, então tá vendo, então tem frutos, amém? Tá certo? Então lá, Alex e a Tayla se converteu, tá bom? E falou os 10 mandamentos, não só ele, mas também o Jonatas falou também, e o Enzo, hoje 3 crianças lá falaram os 10 mandamentos, e em Delta também, então, igual vocês estão nos ajudando, nos apoiando, para estarmos lá em Delta, então lá, pela graça de Deus, um casal foi salvo, Marcos e Tatiele, tá certo? Os 2 eram amaziados, mas foram na igreja, ouviram a palavra de Deus, e aceitaram Jesus, e há um tempo atrás, sem pressão nenhuma, sem ninguém pressionar eles chegaram em mim e disseram: pastor, nós vamos casar, nós vamos regularizar nossa situação. Foram no civil, casaram, nós, a igreja, nós fizemos uma grande festa para eles, de alegria, e recentemente, um tempo atrás agora, esse casal chegou em mim e falou: pastor, nós queremos fazer o seminário. Está vendo? Então, compensa. Então, quando você investe em missões, e um missionário está num lugar, algumas almas serão salvas. E há uns meses atrás, converteu uma menina
chamada Sofia. Ela é um grude com a dona Célia. Depois pergunta para minha esposa sobre essa menina. Gente, a gente está percebendo o grude, a gente está percebendo o crescimento espiritual. Uma criança que foi criada, sabe, pai e mãe separado, criado pela avó, uma vida completamente arrebentada, não é? Então alguém levou ela na igreja, ela aceitou Jesus, e a gente fica espantado de ver o interesse, tá vendo? E vocês têm parte nisso, amém? Ela deve ter uns 10 anos, 10 anos, uma garota de 10 anos, a gente percebe, tá bom? E também Giovanni, um casal, Giovanni e Lúcia, tá bom? O Giovanni se converteu primeiro, e depois nós começamos a fazer um estudo. Minha esposa fez uma amizade muito boa com ela, e nós fazendo um estudo ali, minha esposa fez o apelo, e ela se converteu, firme, está numa firmeza tremenda. Então compensa, viu, amados? Tá bom? Então hoje vocês farão a renovação da promessa de fé de vocês, então acredite, tá certo? Então invista em missões, como ele falou, né? Mas procure ganhar almas também aqui, amém? Tá certo? Procure falar do evangelho aqui na sua Jerusalém, ganhar almas para o Senhor, mas lembra, você tem que investir com generosidade para que outras pessoas em outros lugares, como eu mencionei aqui, tá vendo? Então, Ibiraci, Igarapava, aqui em Uberaba, Delta, a gente vai pregando e pela graça de Deus algumas pessoas saem das trevas e vêm para a luz. E as igrejas que estão orando e investindo no missionário têm parte, tá certo? Nesses galardões. Tá bom, então já que a gente vai falar sobre dinheiro, tem um pregador, um pastor, né? Não é Batista não, ele fala muito, se você clicar lá você vai ver, é um fato, pelo que ele falou, um fato verídico, não é? De uma tal de Dona Lourdes e o seu galo. Talvez muitos aqui já conhecem essa história, mas só para falar de generosidade, né? Então ele fala, não vou contar toda a história, mas ele fala que quando foi pregar, ele ouviu essa história e ficou sabendo, né? E pessoas que presenciou falou para ele. Então, numa cidade lá em Paraíba, o que aconteceu? Tinha uma igreja que tinha um programa de rádio, e através do rádio eles pregavam, evangelizavam, só que a igreja estava atravessando problemas financeiros e estava com o programa atrasado, 2 meses. O dono da rádio chegou no pastor e falou: pastor, se vocês não acertarem, infelizmente eu vou ter que cortar vocês. O pastor no domingo chega nos irmãos e fala: irmãos, precisamos de ofertas, porque senão o programa de rádio vai parar, e nós temos pregado através do rádio, muitas pessoas estão ouvindo do evangelho. Aí que entra a Dona Lourdes e o esposo dela, né, o Sotota, tá certo? Eles ouviram aquilo, o apelo do pastor, e na hora que eles estavam voltando, eles moravam, né, num sítio que era meieiro, né, ele usa essa palavra, e eu sei o que é isso, era a terra de alguém, que eles moravam lá, e o que eles plantavam dividia com o dono. Então, ou seja, então eles trabalhavam na terra de outras pessoas, eles não tinham praticamente nada, e aí a Dona Lourdes no caminho fala: querido, nós precisamos ofertar, esse programa de rádio não pode parar, porque o evangelho está sendo pregado. Aí o Sotota fala: mas querida, nós não temos nada, né? Aí ela, tem vezes que mulher é uma benção, amém? Aí, tem vezes não, mulher é uma benção, senão eu vou apanhar depois. Mulher é uma benção, né? Então aí a mulher chegou, e ela falou para o marido: querido, mas olha, nós temos algo valioso, vamos dar o nosso melhor. Aí ele: mas querido, nós não temos nada. Aí ela falou: não, mas olha, nós temos um galo, o galo é a coisa mais valiosa que nós temos lá. Aí ele: então tá, então vamos dar o galo. Aí na segunda-feira de manhãzinha ela catou o galo, andou 6 quilômetros, bateu lá na igreja, falou: pastor, eu vim trazer aqui a nossa oferta, né, para que o programa não pare. Aí o pastor, sem jeito, pegou o galo e, resumindo, né, aí depois essa história foi contada para alguém, tá certo? E alguém lá na frente ouviu e falou: mas como é que está a Dona Lourdes? Porque as pessoas viram que ela deu o melhor que ela tinha para a obra de Deus, não é? E aí alguém quis saber, e resumindo, isso foi passando, e pessoas foram tocadas por Deus, e pessoas queriam saber onde que eles moravam, o que eles faziam. Resumindo, pessoas compraram aquela terra para eles, pessoas fizeram uma casa nova para eles, e por aí afora. E claro que eles não fizeram, e lembrando, gente, nós não pregamos prosperidade, amém? Tá certo? Nós não ensinamos isso.
Mas eu só quis contar essa história porque alguém deu o seu melhor, amém? E no caso deles ali, eles não queriam que aquele programa de rádio parasse, eles queriam que outras pessoas continuassem ouvindo a palavra de Deus, ouvindo do Evangelho. Então, eu quero falar aqui sobre finanças, sobre dinheiro, e lembra, missões se faz indo, né? Alguém vai ter que levantar na igreja e ir para onde Deus mandar, e quando aquele vai, os que ficarem estarão orando e contribuindo para que aquele vá e pregue o Evangelho. Então tem 3 versículos aqui que é bem conhecido, eu nem vou pedir para os irmãos abrir, acho que todo mundo aqui conhece, até o pastor desafiou, são versículos que nós temos que ter de cor, na ponta da língua, amém? Marcos 16,15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Atos 1,8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E o texto que ele leu, não é? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ou seja, a ordem de fazer missões, irmãos, é muito clara nas Escrituras. Eu sei que há alguns assuntos na Bíblia, a gente fica meio duvidoso, não fica assim? Até muitas vezes há controvérsia, até mesmo entre nós, os batistas, em alguns assuntos, mas com relação a missões, não. Com relação a missões, foi muito claro, nós temos que pregar o Evangelho no mundo inteiro. Tá certo? E a única maneira de fazer isso é através de missões, tá certo? E nós vamos falar do nosso sistema aqui, que é promessa de fé. Então, missões se faz indo na nossa Jerusalém, orando por aqueles que vão e contribuindo com os que estão indo, tá bom? E cada igreja, né, falando de denominações, tem os seus planos financeiros para fazer missões. Mas eu vou falar a verdade, eu gosto das nossas igrejas, tá certo? Eu já fui ensinado pelos americanos quando vieram para o Brasil, por que houve divisões lá nos Estados Unidos? Porque havia a Igreja Batista da Convenção, não é? Então, muitos saíram, uma das razões foi por causa de missões, porque todas as igrejas mandavam dinheiro para missões para um lugar, e ali, aquele lugar administrava todo o dinheiro, não é? Só que muitas vezes aqueles dinheiro que era para enviar para missionários estavam sendo usados para construir quadras de futebol em igrejas, usado para fazer hospitais, nada contra isso, mas aquele dinheiro tinha sido doado para quê? Para missões, para enviar para os missionários que estavam no campo, e esse dinheiro estava sendo usado de uma forma errada. Então muitos crentes, muitos pastores saíram, não é? E fundaram as igrejas batistas regulares, batistas bíblicos, batistas independentes, fundamentalistas, e o nosso sistema, eu gosto muito, amém? Então cada igreja levanta as suas finanças, cada igreja decide, não é? Quais missionários serão sustentados, cada igreja recebe relatórios daqueles missionários que vocês estão investindo. Então, ou seja, vocês sabem para onde está indo o que vocês estão ofertando, e vocês ficam sabendo, não é? Vocês ficam sabendo notícias do que está acontecendo lá no campo missionário, amém? Então, e no nosso caso, se chama promessa de fé, amém? Então, só para os irmãos saberem, praticamente no Brasil inteiro, as nossas igrejas têm esse nome, amém? Chama promessa de fé, e geralmente a maioria de nossas igrejas faz como vocês estão fazendo, todo ano faz uma conferência para a renovação da promessa de fé. Então vamos lá, então o que é promessa de fé? São ofertas que serão usadas exclusivamente em missões. Irmãos, na Bíblia você vê que Deus nos manda entregar nossos dízimos e ofertas na igreja, não é? Os dízimos e ofertas que você passa para a igreja é usado para quê? Amados, é usado para pagar o salário pastoral, é usado para pagar a energia da igreja, é usado para pagar se tiver uma zeladora, e vai por aí afora.
não é? Então, nossos dízimos, não é que nós, só deixa eu falar também aqui, então, desde que Cristo me salvou, eu sou promessista de fé e sou dizimista, amém? Assim que Cristo me salvou, eu entendi, e desde então, daquela época, comecei a ser dizimista e até hoje. Então, dízimos e ofertas é usado, não é, para a igreja local. Agora, missões, né, quando você vai ofertar para a promessa de fé, esse dinheiro vai ser usado para quê? Para pagar salário do pastor? Não. Para pagar água e energia? Não. Esse dinheiro que você oferta para missões, esse dinheiro deve ser usado somente em missões, amém? Para enviar, para ajudar a obra missionária. E lembrando que missões é um investimento que nós fazemos aqui na terra, e deixe-me dizer, com resultados eternos. Amados, a Bíblia fala que almas, né, quando um missionário vai, prega o evangelho e alguém se converte, essas almas serão salvas eternamente, amém? Então é algo que tem resultados eternos. Investir em missões é ajuntar tesouros do céu. Eu não sei sobre você, mas eu sou ambicioso, eu quero ter tesouros, amém? Eu quero mesmo, tá bom? Mas Deus sabe, aqui na terra não, tá bom? Então, né, eu sei que nós temos aquela tendência de querer ter dinheiro, mas deixe-me dizer uma coisa, eu tenho uma tendência de querer ter tesouros lá no céu. Quando Jesus disse, ajuntai tesouros no céu, amém? Onde a traça e a ferrugem não corrói. E meus amados, e uma das melhores maneiras de ajuntar tesouros no céu é ganhar almas para o Senhor Jesus, amém? A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você ganha alguém para Cristo, se você investe em missões e o missionário vai e ganha almas, amados, olha a riqueza, olha a preciosidade, sendo que uma alma vale mais do que todo o que tem aqui neste mundo. Então, investir em missões é ajuntar tesouros no céu, amém? Então, até a Bíblia fala, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Também investir em um missionário, né, é uma parceria. Então, olha, o que vocês fazem, estão fazendo, e vão renovar hoje aqui, amados, isto é uma parceria. Veja bem, você pode ir, deixa eu pegar aqui, fala um lugar lá, Gianelli, em Piuí. Você tem como ir lá na Serra da Canastra, lá em Piuí, e pregar o evangelho lá em Piuí? Fica difícil, não fica? Você sair daqui e ir lá em Piuí, pregar o evangelho, mas olha só, vocês fizeram parceria com o missionário, o pastor Gianelli, e ele está lá, e para quem conhece, ele sabe que ele é um homem de Deus, uma família abençoada, e ele está lá pregando o evangelho, procurando ganhar almas para o Senhor e estabelecendo uma igreja. E olha só, vocês, a Igreja Batista da Graça, fez uma parceria com ele, vocês estão investindo financeiramente nele, e vocês estão ajudando a começar uma igreja, a ganhar almas lá na cidade de Piuí. Então, olha, fazer parceria com o missionário é você ficar aqui segurando as cordas. Amém? A gente sempre usa aquele exemplo, né? Eu sei que a gente toda vez fala isso, mas o missionário é aquele que Deus chama para ir lá resgatar as almas perdidas. Né? Aí a gente sempre usa uma ilustração, né? Alguém que está dentro de um buraco, está dentro, caído numa lama, morrendo, e o missionário é aquele que Deus envia para ir lá embaixo e resgatar aquela pessoa. Mas o missionário sozinho consegue fazer isso? Não. O missionário sozinho não consegue descer lá naquele buraco, não consegue descer lá na lama e resgatar aquela pessoa. Aí o que a igreja tem que fazer? Segurar as cordas, amém? Ficar aqui segurando as cordas para que o missionário vá lá e consiga resgatar aquela pessoa do lamaçal do pecado. Então, está vendo? Então é uma parceria, né? Missões é uma parceria entre a igreja e o missionário. E também, gente, lembra, olha, você tem parte, eu vou repetir várias coisas aqui, você tem parte em cada alma resgatada do inferno, tá bom? Então, só imagina aqui o pastor Gianelli, já tem um bom tempo, né, que vocês estão apoiando ele, né? Então, com certeza ele já ganhou almas lá em Piuí, tá vendo? Vocês têm parte naquelas almas que foram salvas lá na cidade
de Piuí. Também, olha, investir em missões é um investimento seguro e pode ter certeza que haverá retorno na eternidade. Já nessa vida, né? Eu nunca deixo de falar isso, tá bom? A gratidão que eu tenho pelo povo americano, tá certo? Não conheço, nunca fui lá, mas, amados, tá vendo? Né? Se um dia, se eu encontrar, apesar que eu já falei isso com alguns, né, americanos que vinham, eu pedi para alguém, traduz para mim aqui, né? Eu falei, olha, muito obrigado, porque vocês enviaram um missionário para a minha cidade, para o meu país. E aí eu conto, né? Eu estava perdido, eu estava no lamaçal do pecado, mas vocês enviaram alguém para cá, e olha, aí eu fui alcançado pela luz. Está vendo? Então, isso não dá alegria para a pessoa. Claro que dá alegria saber que eles enviaram alguém para cá, e a pessoa com aquela gratidão. Mas, meus amados, a Bíblia diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, ou seja, fazer missões, né, indo, orando, contribuindo, isso vai trazer alegria em nossos corações. Também investir em missões, amados, primeiramente é obediência e sabedoria. Primeiramente nós temos que fazer missões, primeira coisa é em obediência ao que Jesus Cristo mandou, mas também é sabedoria, a gente tem que ser sábio. A Bíblia fala lá em Provérbios 11:30, aquele que ganha almas, sábio é. Então é interessante, não é? Então essa questão de ter sabedoria, gente, né? Eu vou investir, deixa eu ver, eu vou investir em quê? Eu vou investir em missões. Amados, você estará usando a sua sabedoria, por quê? Puxa, se eu investir em missões, o missionário vai ganhar almas para Cristo, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, lá um dia eu estarei prestando conta ao Senhor, e isso vai ser lembrado, que eu fui usado por Deus para investir, e o missionário foi, almas foram salvas. Então lembra, investir em missões é obediência e sabedoria também. Estou com bastante tempo ainda. Agora, quais são as responsabilidades da igreja? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Atos, Romanos. Eu gosto muito desse texto quando fala de missões, a responsabilidade de cada um. Romanos capítulo 10, olha comigo o versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então vamos ver aqui, olha, a questão de responsabilidades, não é? Com relação a missões. Primeiramente, vamos ver aqui a responsabilidade daquele que é chamado para pregar. Nós temos que entender uma coisa: todos nós fomos chamados para pregar o evangelho? Fomos. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Então, olha, todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. Só que a Bíblia ensina que Deus, dentro da igreja, Deus ele chama, ele separa alguns de nós para ir em outros lugares. Como nós falamos ontem, você lê Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Você percebe que Deus ali separou aqueles dois para irem para o campo missionário. E ainda hoje é assim. Amém? Deus ainda chama pessoas da igreja para ir, tá bom? Então, até uma coisa sempre importante, né, que a gente sempre tem que lembrar: tem diferença de missionário e pastor? Tem. Tá bom? Eu sei que todo pastor tem que ser um missionário, todo missionário tem que ser um pastor, né? Mas eu tenho uma dificuldade de ser pastor. Eu tenho que fazer de ser missionário, de ir para lá, para cá, mas para pastorear.
Mas veja bem, há essa diferença, né? Então veja bem, mas Deus dentro da igreja, Ele chama pessoas para ser um pastor, amém? Alguém que vai pastorear o rebanho. Mas dentro da igreja Deus chama pessoas para serem missionários, missionárias, para ir para o campo, para outros lugares, pregar o evangelho, tá bom? Então até no nosso caso, o que nós fazemos é assim: o missionário é aquele que Deus levanta, ele vai para um lugar para começar uma igreja, e quando a igreja está pronta, não é? Tem um terreno, tem uma construção, tem um grupo que já dá para pagar um salário, aí se convida um pastor para cuidar daquela igreja, e o missionário vai para onde? Para outro lugar, amém? Então esse é o correto, né? O missionário terminou um trabalho, vai para o outro trabalho. Então olha, aqui no versículo 14, vamos ler de novo aqui, diz assim, olha: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus amados, olha aqui qual que é a responsabilidade daquele que é chamado para ser um missionário. O missionário tem que fazer o quê? Tem que pregar o evangelho, amém? Até eu falo com tristeza para os irmãos, né? Estou em Delta já há algum tempo lá, tá bom? E tenho o alvo de ir rua por rua, mas até agora eu só fiz a metade da cidade, uma cidade daquele tamanhozinho. Mas é responsabilidade minha fazer o quê? Pregar o evangelho, amém? As pessoas, para ouvirem, tem que ter alguém que vá lá e pregue o evangelho. Então a responsabilidade daquele que é chamado, amados, a responsabilidade dele é pregar. Agora no versículo 15, olha que a responsabilidade da igreja local, né? No caso aqui a igreja da graça. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem que trazem alegres novas de boas coisas. Aqui no comecinho do versículo: e como pregarão se não forem enviados? O missionário é enviado por quem? É pela prefeitura? É pelo governo do estado? Não, meus amados, um missionário é enviado por quem? É enviado pela igreja e pelas igrejas. Então qual que é a responsabilidade da igreja com relação a missões? Amados, é enviar, amém? Daquele que é chamado é ir e pregar, da igreja é enviar aquela pessoa. E no versículo 13, a Bíblia fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja, né? Aqui agora é responsabilidade do pecador, né? Deus chama o missionário, a igreja envia ele prega o evangelho para o perdido, e qual que seria a responsabilidade do pecador para ser salvo? Ele precisa invocar o nome do Senhor. Interessante, ele tem a sua responsabilidade também, amém? Ele precisa invocar o nome do Senhor. E também, agora eu sei que Deus, a gente vai falar essa questão de qual que é a responsabilidade de Deus, é uma coisa estranha, né? Mas olha o versículo 9, aqui no versículo 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que interessante, né? Deus então, ele chama alguém da igreja para ser um missionário, para ir pregar. A igreja ou as igrejas envia aquele missionário, ele chega lá, ele prega o evangelho. Aquela pessoa que está ouvindo o evangelho, ele tem a responsabilidade para ser salvo, de invocar o nome do Senhor. E amado, e se ele fizer isso, o que Deus faz? Deus salva, amém? Então isso é missões, alguém vai, é enviado, prega, e a pessoa invoca o nome do Senhor. Então olha, Deus, ele salva. Então meus amados, continue fazendo missões, amém? Continue pregando aqui onde você está, e continue orando e sustentando a obra missionária, porque olha, eu sei que nós não ganhamos muitas pessoas, mas pela graça de Deus, de vez em quando alguém se converte, de vez em quando a gente vê vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas. Você acredita nisso? Que o evangelho transforma vidas, né? Lembra, eu vou contar aquela velha historinha do Joãozinho, né? Lembra, lá na escola, né, uma professora, no comecinho do ano, ela pergunta, né, ela era uma mulher crente, ela perguntou assim, né, para as crianças:
Alguém sabe, eu sei que não pode falar, né, mas essa professora falou na história. Crianças, alguém sabe onde que é o inferno? Aí o Joãozinho levantou a mão e falou: professor, eu sei. Ela até ficou assim. Joãozinho, onde que é o inferno? Professor, o inferno é lá em casa. Porque o meu pai é um bêbado. O meu pai bebe todo dia, chega em casa bêbado ali caindo, e chega lá, ele briga com a minha mãe. E professora, lá em casa é um inferno. Tem dia que nós não tem nem pão para nós comer de manhã. Meu pai gasta tudo com bebida. Então, professor, o inferno é lá na minha casa. Passou, né? Ela conversou com ele um pouco e tal. Chegando no final do ano, né? Ela nem estava lembrando mais do Joãozinho que tinha falado. Aí ela fez uma outra pergunta no final do ano para a mesma classe. Alunos, alguém sabe onde que é o céu? O Joãozinho de novo. Professora, o céu é lá em casa. É a professora? Mas o céu é lá na sua casa? Por quê? Professor, é porque teve um missionário, um pastor, ele foi lá para perto de onde eu moro lá, e ele começou uma igreja, e ele começou a conversar com meu pai, e ele deu uma Bíblia para o meu pai começou a ler a Bíblia, e esse pastor foi lá em casa, e começou a estudar a Bíblia com meu pai, e meu pai se converteu, aceitou Jesus. Professora, a minha casa é um céu agora, meu pai não bebe mais, meu pai não briga com a minha mãe, lá em casa tem fartura, lá tem pão. Coisa, né? E amados, e a obra missionária faz ou não faz isso? Faz, né? Quando o missionário vai, tá certo? Ele prega o evangelho, ele tira pessoas que estão nas trevas e traz para a luz. Então, olha, Deus age, amém? Deus age quando missões está sendo feito. Então, olha, aqui algumas bases, né? E estamos terminando, vai dar certinho o tempo. Bases para ter um compromisso com missões. Eu sei que os irmãos sabem de cor e salteado, mas é sempre bom, né? A repetição nos ajuda, tá bom? Então, 5 bases para ter um compromisso com missões. Vocês vão fazer a renovação da promessa de fé hoje. Então, olha, primeiramente, deve ser de acordo com a fé de cada um, amém? Isso é pessoal, tá bom? Quer ver? Eu vou falar algo aqui, eu só não vou falar o nome, né? Mas eu conheço alguém. Eu lembro direitinho que quando eu comecei a igreja aqui em Uberaba, alguém, né, dava o dízimo, eu sei porque eu que cuidava no início, né, dava o dízimo, 10%, e dava 10% de missões. Está vendo? Alguém fazia isso, né? Então 10%, e ainda ajudavam um outro pastor ainda, um outro que estava no ministério por fora. Então, ou seja, estava dando mais para missões do que para... E o que eu vou falar também é para a glória de Deus, tá certo? Eu procuro fazer isso, eu procuro dar o mesmo valor de missões, eu procuro ofertar também para a promessa de fé. Mas lembra, isso, tá vendo? Uma das bases deve ser de acordo com a fé de cada um, tá certo? Isso não é estipulado, né? Ninguém deve pressionar você, isso é entre você e Deus. Com certeza o pastor tem falado que você deve orar a Deus: Deus, quando o Senhor quer que eu contribua para a obra missionária? Amém? E lembrando, também este compromisso de ofertar para missões é um compromisso entre o crente e Deus, amém? Você não está fazendo um compromisso com o pastor, com ninguém, você está fazendo um compromisso com o Senhor Deus. Deus, eu quero durante esse ano, eu quero ofertar para a obra missionária X valor, amém? Aí você faz um compromisso com o seu Deus, com o seu Pai, tá bom? E também lembrando, esta oferta que você vai dar é além dos seus dízimos e das suas ofertas para a igreja, amém? Então essa promessa de fé é algo que vai ser usada exclusivamente para a obra de Deus. E também lembrando que ofertar para missões é um plano que nos permite obedecer Atos 1:8, né? Eu sempre falo isso, eu fugi da escola quando era menino, então eu não entendo muito, não é? Mas quando Jesus Cristo disse: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, o pessoal já me explicou que tem uma ligação ali, não é? Tá certo? Então tem a ligação nos 4 lugares. Então o que ele está dizendo é que nós temos que pregar o evangelho em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas como nós somos um só, não é? Então a única maneira de fazer isso é que jeito? Mas é através de missões.
Então, olha lá, depois você olha no quadro missionário, olha em quantos lugares vocês estão fazendo missões, né? Até a semana passada, ou retrasada, eu estive em São Paulo, e lá tem uma igreja, Igreja Batista Esperança, né? Uma igreja batista regular. Lá eles estão apoiando mais de 100 projetos missionários. Claro que cada igreja tem a sua realidade, né? E o alvo deles, até de outubro do ano passado até outubro agora, era 43 mil. Mas nós olhamos no quadro lá, todo mês, 45, 48, 50 e pouco, 47, e o alvo deles era 50 mil. Eles apoiam 100 projetos. Então, está vendo, meus amados? Mas Atos 1:8, a maneira de cumprir Atos 1:8 é fazendo missões, amém? Para pregar o Evangelho em mais de um lugar, é você investindo em missões, né, para que outros estejam em outros lugares, pregando o Evangelho através de você. Irmãos, a Bíblia mostra que aquele que é enviado, ele deve ser sustentado, tá bom? Então eu mencionei ontem que muitas vezes para os perdidos, pastor, missionário são pessoas que não se deram bem na vida e se tornaram pastores para ter um trabalho. No nosso meio eu não conheço nenhum assim, tá certo? Então os pastores que eu conheço, os missionários que eu conheço do nosso meio, são homens trabalhadores, mas Deus chamou, amém? Deus chamou, Deus separou, e de acordo com a Bíblia, amados, a igreja precisa sustentar. Eu vou ler os versículos aqui e nós terminamos. Lá em 1 Timóteo 5,18 fala assim: porque diz as Escrituras, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Coríntios 9,14, a Bíblia diz, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mateus 10,10, Jesus falando para os discípulos, para não levar nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Lucas 10,7, e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Tá bom, e tem muitos outros textos que falam sobre isso, tá bom? Então, pode ser que o mundo, depende se ele fique sabendo, né, até mesmo alguém da sua família, que você está investindo em missões, está, né, para missionários, e vai chamar, mas deixa de ser bobo, deixa de ser otário, você está sustentando pessoas assim. Deixa-me dizer uma coisa, Deus nos manda fazer isso, amém? Tá certo? Então, eu vou dizer mais uma vez, aqui, lá na Igreja Batista Fundamental, nós fazemos missões. Lá na Igreja Batista de Delta também, Batista Betel, nós também investimos em missões, amém? Então, isso é bíblico, isso é de Deus e funciona. Então, na hora de fazer sua promessa de fé, que Deus abençoe cada um.